Bem-vindo a essa segunda parte do Retiro 1, a sessão 2, Vendo o Mundo como Deus vê. Então, vamos ver como a filosofia e o engano vazio de que Paulo fala e que nos impede de ver o mundo como Deus vê, ou seja, de viver a verdade e como podemos ser livres. Na nossa língua, nós temos filosofias e enganos que estão em muitas partes do mundo e que terminam com esse final ismos. Por exemplo, o modernismo, o racionalismo, o socialismo, capitalismo, animismo e etc. Na última contagem, os sociólogos identificaram 234 ismos distintos que se referem a uma estrutura de crenças que tenta pintar uma imagem do mundo, e isso apenas esses que são mais sérios. A nossa visão do mundo pode enganar-nos, levando a pensar que temos que saber tudo sobre as ciências sociais para saber sobre essas coisas. Mas, na verdade, vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Colossenses, capítulo 2, de 8 a 15. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de subtilezas e vãs filosofias, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Paulo estava a escrever aos discípulos na cidade de Colossos, uma cidade que já tinha visto dias melhores. No primeiro século, ela era um lugar notável de culto que tinha a ver com a adoração ao arcanjo Miguel e uma fonte de cura que ele aparentemente tinha criado. Havia uma fusão de religião e filosofias, incluindo o gnosticismo, o ensino judaico e influências pagãs. E essa é uma comunidade que estava em risco de perder a capacidade de ver o mundo como Deus o vê. Por isso, Paulo escreve, diz para não se deixarem prender por tais coisas. Continua a implorar-lhes que se apoderem da incrível vida e autoridade que eles têm em Jesus. Há duas coisas que podemos tirar dessa passagem. Primeiro, vemos que o que ele não faz. Ele não escreve uma desconstrução detalhada do que está errado sobre a adoração ao arcanjo e da sua suposta fonte milagrosa. Em vez disso, ele aponta para a incrível verdade de quem eles são em Cristo, quem Deus é e o que Deus fez. Ele não procura mostrar a falsificação, mas proclama a verdade. E de uma maneira implícita, ele está a desafiar os colossenses e diz, olha, veja, vocês que estão vivos em Cristo, será que vivem dessa maneira? E de uma forma semelhante, o curso Liberdade em Cristo, quando fala sobre detectar uma nota falsa,
Não é necessário conhecer todas as falsificações, os detalhes da falsificação. Em vez disso, nós precisamos de conhecer intimamente a nota verdadeira. E quando detectarmos a falsa, nós vamos perceber que pelo manuseio da verdadeira descobrimos qual é a falsa. E a segunda coisa aqui é que essa passagem que Paulo está a falar, ele fala muito claramente em termos espirituais. Ele usa frases como espíritos elementares, forças espirituais, desarmando principados e potestades, no verso 20, para dizer que morremos com Cristo e tais forças espirituais, embora tenham aparência de sabedoria, são inúteis. Isso pode levar-nos a pensar: o que é espiritual no materialismo? O que é espiritual no racionalismo, ou capitalismo, ou qualquer outro ismo? Certamente são apenas construções intelectuais que nos ajudam a dar sentido ao mundo. Não, nada de espiritual nelas, pois não? Elas são da mente, não do espírito. Mas se pensarmos dessa maneira, isso leva-nos ao cativeiro. Fundamentalmente, há aqui uma batalha espiritual em curso. Satanás está em ação e provavelmente, da forma como lemos em 1 Timóteo 1,4, promovendo a falsa doutrina e conduzindo-nos ao engano. Afinal, o diabo não precisa que o sigamos para nos neutralizar como discípulos frutíferos. Ele apenas precisa de nos fazer seguir qualquer coisa ou outra pessoa, menos a verdade. E assim, uma das suas maiores decepções é em torno da realidade da batalha espiritual. Ele usa a nossa visão do mundo para ignorar a batalha espiritual, porque não a vemos, ou então assustando-nos, porque ela não a compreendemos, ou a nossa parte, qual a nossa parte nisto. A aposta não poderia ser maior. Se permitirmos que a filosofia da nossa visão do mundo nos mantenha cativos, então não veremos o mundo como Deus o vê e não viveremos na verdade. Ganhar ou perder essa batalha espiritual não se baseia no fato de conseguirmos ou não reconhecer as falsidades em todos os diferentes ismos, mas sim no fato de conhecermos bem a verdade. Portanto, precisamos de conhecer a verdade. Mas espere, o que é a verdade? É uma pergunta muito antiga. É uma pergunta que Pôncio Pilatos fez para Jesus. Por isso, façamos uma pausa para refletir e façamos a nós próprios a pergunta aparentemente simples: o que é a verdade? Tentemos escrever uma definição de verdade que se encontra como se encontra no dicionário e outra de acordo com aquilo que diz ser. Então, vamos gastar alguns minutos e fazer esse exercício.